Oi, gente, eu sou Sabine Mendes Moura, essa é Cláudia Pucci Abraão e esse é um canal dentro de canais chamado Infinitas Letras, que você pode estar encontrando como podcast, você pode estar assistindo no YouTube, você pode estar vendo no canal da Cláudia, Cláudia Pucci Abraão, ou no meu canal, Sabine Mendes Moura. A gente está trabalhando com a noção de temporadas, então esse é o último episódio da nossa primeira temporada. Se você não assistiu, depois vai lá e assiste os outros para entender do que a gente está falando aqui. Mas essa temporada está sendo sobre os 7 dragões da escrita. E os 7 dragões da escrita foram uma criação da Cláudia a partir da configuração dos corpos celestes, usando corpos celestes e suas características, Júpiter, Saturno, etc., para a gente ter um olhar lúdico a partir da prática narrativa e de escritas múltiplas, que é aquilo a que nós duas nos dedicamos, né? E aí hoje a gente está no último programa, que é o programa que fala do Sol. Na verdade, a gente costuma ter 2 programas, né, para cada um dos corpos celestes. E a gente falou semana passada sobre as características luz, as características sombra, em equilíbrio, desequilíbrio do Sol, né? E agora a gente vai retomar esses conceitos solares, digamos assim, para falar de narrativas e personagens, né? Então, Cláudia me falou que tem 300 milhões de exemplos que ela recuperou. Nossa. Eu recuperei alguns. Vamos ver o que dá para fazer, mas eu queria só dizer, assim, já de cara, que eu estou extremamente feliz da gente ter conseguido fazer. A gente ter conseguido chegar ao final dessa temporada e fazer esses programas tem sido uma delícia, assim. Eu acho, até assim, até cabe a gente terminar solar falando do que a gente irradia para o mundo, falando de, inclusive, de problemas em relação a isso, como a gente se coloca lá fora com o melhor que a gente tem, né? E essa coisa de broadcast, né? Eu acho que faz super sentido, já que a gente está terminando uma série e Total. terminando super bem e falando também, como a gente falou semana passada, de que, na verdade, isso não é uma série no sentido de assista cada dragão porque você vai ver cada um dos momentos do processo de escrita. Na verdade, os dragões, eles às vezes caminham juntos, narrativas com mais características de um ou de outro, e são uma forma, como eu falei, lúdica, uma forma de olhar para os processos de escrita, para personagens, para narrativas, a partir enfim, ter um olhar diferenciado para isso, né? A partir dessas forças que a gente tem comentado tanto por aqui. Então, Cláudia, eu quero saber o que você trouxe para hoje. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar das narrativas e personagens que têm a ver com Sol, Dragão do Sol, né? Que é expansão, autoexpressão, iluminação. Expansão não, expansão é mais Júpiter, né? Mas são esses processos de entender a própria luz também, de autodescoberta, né? Tudo que está relacionado com iluminação. Então, todas essas narrativas eu não gosto mais de usar essa palavra, mas vamos usar só para todo mundo entender, que todo mundo já sabe, de propósito, descoberta da força interna, né? Que a força esteja com você, esse é super do Sol. Né? Então, todas essas trajetórias de construção de uma identidade, de uma individuação, né? De você entender o que você expressa, o que você irradia, sair daquela perspectiva né, da lua que a gente começa, que é de estar refletindo a luz de outro e passar a entender quem eu sou, né, e o que eu vim fazer aqui, o que eu irradio. Então, tem muitas histórias que caminham aí, e aí a gente pode ver tanto do ponto de vista do aprendiz, quanto do ponto de vista do mestre. Nem todo mestre é solar, né? A gente viu em Saturno que tem mestres que são terríveis, inclusive, mas os mestres solares são esses mestres que ajudam, né? São guias espirituais mesmo, que ajudam a despertar essa força, que dão apoio nessa sua jornada, na jornada dos personagens. E o oposto disso tudo, né? Então, todos os processos de desiluminação, né? De obscurecimento, de autoritarismo também, porque a autoridade reversa é o autoritarismo, né? Essa expansão do centro para o mundo, essa generosidade, né, que vem aqui mesmo do cardíaco, do Sol, isso no oposto é o egoísmo completo, absoluto, né? Então, vem a mim total, quero que me sirvam, quero que me admirem. Então, todas essas histórias aí, dessas celebridades que estão por... Né, como eu falei na semana passada, né? A gente nunca desenha o Sol, a criança nunca desenha o Sol fazendo o círculo e o raio entrando, né? Geralmente o raio sai do centro luminoso para fora.
né? Então, esse é o movimento solar. O movimento antissolar é o movimento de vem a mim, né? Tudo se direciona para mim. Então, todas as narrativas egoístas, fragmentadas, que tem essa ilusão da separatividade, né? Que os hinduístas falam que é a heresia da separatividade, quando você não se percebe como parte do todo. Então, é essa a grande questão. Se eu sou um sol, eu brilho e tenho meus súditos, né? Que essa é a pira que faz a coisa, né? Todo mundo é sol. Ah, mas se todo mundo é sol, como é que faz? Então, quem está no centro? Ninguém. Todo mundo brilha. É uma constelação, né? Não é um sistema solar com pessoas girando em volta. Então, a gente falou disso na semana passada também, mas eu gosto muito, eu tenho refletido muito sobre narrativas que criam constelações, né? Porque a gente também, até em função de quantidade de histórias que cabem no filme, né? Tem a famosa estrutura da jornada do herói, que é mais ou menos isso, né? Aquela pessoa que não sabe muito bem quem é, nossa, tá meio misturada no inconsciente coletivo, né? E de repente é chamado para uma missão. Primeiro fala, não é comigo. Depois fala, não, tá bom, eu vou. E aí tem um monte de coisa que acontece e no final você descobre e volta com o Elixir, né? Tô fazendo uma super síntese aqui. Bem horrível. Mas claro, o foco numa trajetória. Mas se a gente for pensar a vida, é isso tudo acontecendo com todo mundo, né? E às vezes um apoiando o outro nessa trajetória. Então, eu não sei, deu vontade de falar essas coisas aqui antes da gente entrar nas narrativas. Porque eu acho que o sol também, assim, ele coloca luz no sistema de crenças que a gente está vivendo, né? Então, eu eu fico muito atenta ao que está por trás das histórias, né? Então, eu quero trazer um primeiro exemplo, eu não vou nem falar o nome, porque realmente eu não lembro, porque eu não quero lembrar, mas é um documentário, uma série que está na Netflix sobre planetas, e eu assisti, porque eu tenho filhos, eu achei, nossa, que legal falar dos planetas, né? Também estou trabalhando com isso, a gente vai ver junto. Ainda bem eu fui ver primeiro que eles. Porque é a coisa mais horrorosa, a narrativa por trás dos planetas ainda tem uma casca assim né, de ciência, porque tem dados científicos. Mas assim, gente, basicamente os planetas são todos assassinos, monstros, né? Ou se a gente fosse viver lá, a gente ia ser dizimado. Vênus, coitado, gente, o episódio sobre Vênus assim, é de cortar o coração. Vênus é um planeta tão maravilhoso, né? Tem toda essa questão da harmonia. E assim, é cheio de gases e tempestades e ácido sulfúrico e é uma coisa horrorosa e tem cheiro de pum. E você fala assim, cara, como assim, né? Quer dizer, isso eles não falam, mas é uma degradação. O Sol, então, não assistam, tipo terrorismo, entendeu? Tempestades solares. Você não sabe o que o Sol vai fazer com a gente daqui. Então, assim, é total, assim, você percebe que esse clima básico de vão acabar com a minha vida, estão conspirando sobre a minha existência, né, contra a minha existência, isso aplicado aos planetas, eu falo assim, gente, eles estão tão doidos que eles jogam isso para os planetas, né? Assim, sobre outro ser humano, não é que é compreensível, mas dá no que dá. Agora, planeta, né? Planeta ser assassino, planeta ser feio, planeta... então, eu estou aqui registrando a minha reclamação. Repúdio, ato de O repúdio. meu repúdio contra esse pensamento que você vê que está no transfundo de muitas narrativas. Então, é muito bom você ver É isso. uma coisa, eu acho legal você começar assim, porque com o transfundo, né, com a estrutura das próprias narrativas ocidentais e tradicionais, porque quando eu comecei a pensar em exemplos para trazer hoje, eu vi que muitos dos exemplos que a gente já mencionou aqui se encaixam de alguma forma, podem ser vistos como narrativas solares apenas pelo fato de que assim, quase que condição sine qua non você ter essa jornada do herói, sempre seguir buscando uma iluminação, e às vezes está transmutado, dependendo do gênero, numa questão mais de, tá bom, ou a pessoa é um anti-herói, ou a pessoa, e mesmo no anti-herói você tem essa questão, nem que seja pelo lado sombra, né? Mas às vezes, dependendo do gênero, você tem essa questão da iluminação transmutada em, tá, não é exatamente iluminação, mas é pelo menos resolver o problema que a gente está lidando aqui. Agora, é considerado, por exemplo, um roteiro pobre, um roteiro ruim, um roteiro que não trabalha com o arco da personagem, no sentido de fazer com que essa personagem se transforme ou se ilumine de alguma maneira ao longo da narrativa. Então, isso pode ser feito de várias maneiras.
E às vezes você vê que ou você trabalha com múltiplos personagens, ou você trabalha com uma personagem que não necessariamente tem a obrigação de se iluminar, né? E você consegue fazer um produto muito interessante, às vezes um produto entendido como não mais realista, porque isso tem outro nome, isso tem outro sentido na narrativa, mas um produto mais próximo da nossa realidade, né? Mas isso não é considerado comercial, não é considerado vendável e tal. Então, o Sol tem essa característica. Quando você começa a pesquisar exemplos, né? Você já falou aí acho que foi Star Wars que você falou, mas enfim, todas essas sagas têm traços solares que estão diretamente relacionados à estrutura. Alguém vai se iluminar, e aí a gente pensa em vários exemplos que a gente já falou aqui, né? Justamente por isso eu estava tentando buscar uma lista de exemplos que fosse um pouco menos canônica, para a gente entender também que isso pode estar como tema, que isso pode estar trabalhado em outros lugares, né? Você conseguiu? Mas, olha, um exemplo que é bem contemporâneo, bem atual, que está na Netflix também, acabou de sair, é o Festa de Formatura. Festa de Formatura, se não me engano, é um musical da Broadway e agora tem uma versão para filme e várias estrelas, assim, Meryl Streep, Nicole Kidman, não sei o que, fazendo musical. E não tô dando muito spoiler, vai parecer que eu estou, mas está escrito na sinopse, então é um grupo... Senão eu estou na Netflix, assim, eu te entrego minha vida, né? Mas, assim, é um grupo de atores e atrizes da Broadway que acabou de viver um grande fracasso e já está um pouco... Eles já estão mais velhos, eles já passaram dos 40, eles já estão vendo que, de repente, vão ter dificuldades de chegar além do que eles chegaram, muito ressentidos, muito, né? Muito achando que eles precisam de algum tipo de retorno. E aí eles descobrem, depois que essa peça especificamente que aparece no filme fracassa, que tem uma menina que é lésbica e que não vai poder participar do baile de formatura na cidade dela, em Indiana, nos Estados Unidos, porque fizeram um esquema, assim, a Associação de Pais altamente moralista da cidade fez um esquema em que a menina não vai... já que a associação, a maioria dos pais é contra o homossexualismo, é contra o lesbianismo, é contra pessoas LGBTQ, então eles preferem não ter um baile do que ter um baile em que esse tipo de valor seja propagado, né? Segundo eles. E aí, essas estrelas, elas se aproximam da situação, mas com uma óbvia intenção de ganho, né? Então, o que é interessante, assim, eles é um musical, né? Então, o tempo todo eles estão cantando coisas absurdas. Tem um estilo meio Glee, até porque o diretor veio do Glee, né? Eles estão cantando coisas do tipo, não, isso não é sobre mim, mas agora olhe para mim, mas não é sobre mim. É muito, muito divertido, eu achei. Mas o interessante desse filme é que você tem os dois lados do sol ao mesmo tempo, na temática, na construção da narrativa, né? É um filme que é engraçado, né? É mais fácil você achar a narrativa solar na estrutura da jornada do herói do que você achar o tema especificamente, né? Esse que se confunde com temas de outros planetas que a gente conversou de Vênus e tal, né? Você acha mais Vênus, de repente, nessa coisa do ranço do que o Sol. Mas esse filme é o contrário. A estrutura é multipersonagem. A gente tem, né, uma... Quer dizer, ao contrário, mas poderia ser visto também como uma coisa da constelação que você colocou. Mas não é uma estrutura clássica de jornada do herói. Tem vários pontos de vista, vários ângulos e várias tramas sendo tecidas ao mesmo tempo, quase como se fosse uma série. E como a questão das personagens que vão lá em busca da menina para salvar a menina, chegam a dizer coisas hilárias, tipo, a gente vai salvar essa menina mesmo que ela não queira ser salva. É muito legal. Então, como a questão delas é essa, elas vão ter que avançar justamente no que o Sol é. Elas são pessoas que querem expressar uma mensagem, estão presas na coisa toda da Broadway, do artístico, no lado mais sombra que pode ter. E aí, por conta da jornada que elas vão viver, cada uma à sua maneira vai passar por uma experiência com muito custo de encontrar realmente a sua voz e a sua autoridade. Encontrar o que é ser isso de uma estrela. E nem isso, assim.
encontrar o que é a sua humanidade enquanto artista, né? Eu acho um exemplo muito bacana, além de ser um filme muito divertido, eu acho muito sagaz, sabe? As escolhas que foram feitas. Eu fico com vontade de dar mais spoiler, mas enfim. Foi o primeiro exemplo que eu pensei em outros. Eu quero falar de um também, que eu gosto. Também, a gente já falou muito de filme hoje, eu acho. Eu vi recentemente o documentário do Emicida, o Amarelo. Você viu? Maravilhoso. Vi, maravilhoso. Eu quero ver de novo. É muito tocante, né? E eu comecei a ver achando que era um documentário sobre Emicida, a carreira dele e tal, trajetória solar básica, né? Vamos ver a vida desse artista. E de repente, meu, eu me surpreendi, assim, porque é uma costura de um legado, né? Uma reverência a todo mundo que tá. E para mim é um exemplo dessa constelação, né? De alguém que está ali no centro do palco e é muito sol, né? Porque é amarelo, é no meio do Teatro Municipal, é muita luz. É muita luz. E de repente tem um compartilhar desse palco, né? Tanto no sentido de honrar todos os artistas, né? Que precederam, que trabalharam para que ele chegasse ali. E também ali no momento do show, dividir o palco com mais um monte de gente bacana que também brilha, né? Então, isso para mim é muito lindo de ver. É muito lindo, porque essa imagem, você falou do Glee, né? Essa coisa do coral. Mas o coral ainda tem, eu gosto muito, o coral ainda, mas ainda tem essa coisa da voz coletiva, né? Que é lindo. Não tem, só que ali você tem realmente individualidades, né? Não é uma voz coletiva, são vozes muito individuais, cada um com uma assinatura. E estou falando de voz, eu estou falando de seres também por trás da voz, né? São artistas ali que têm o seu estilo, sua questão, sua causa. E ali aquilo junto é de arrepiar. É de arrepiar. Então, para mim, acho que foi a coisa mais solar que eu vi nos últimos tempos. Ele chama Amarelo, então é muito legal. Porque tem esse lugar da irradiação. Dessa irradiação, não é só uma irradiação, né? Isso que eu quero dizer, porque eu quero me expressar. Existe ali uma conexão com algo muito grande, tem meio Júpiter também, né? Você tem ali uma causa que é muito coletiva. Sim. Naquela fala, é a fala de muita gente. E existe esse lugar de irradiar e abrir espaço para que mais gente brilhe, né? Eu não estou aqui romantizando, tá? Eu nem conheço um MC, estou falando do filme. Então, assim, a construção do filme, pegando, né, até como construção da estrutura mesmo, que é a história da vida de um artista e, de repente, abre espaço para mais um monte de gente, sem que a pessoa se sinta diminuída por isso, né? Porque essa merda desse sistema competitivo que causa essa heresia da separatividade. Eu sou separado, eu sou diferente. Diferente todo mundo é. A gente tem que ser diferente. Mas a questão é quando você se destaca achando que você é melhor, né? E aí isso, no corpo da gente, uma célula que se destaca é uma célula cancerígena, né? E por que a gente valida isso, né? Por que a gente valida? Então, de repente, começar a ver estruturas, né, documentários e filmes em que isso começa a mudar, né? E não é assim, então ninguém brilha. Não, todo mundo brilha. E você consegue ver o brilho de todo mundo, é uma coisa muito tocante. Então, eu achei um barato você trazer um exemplo de documentário, porque eu até pensei em livros, é mais difícil mesmo. Mas assim, eu achei, né? Mas eu pensei em livros não ficção, porque aí quando você vai para não ficção e você entra no campo da memória, etc., você tem uma coisa que é correlata ao documentário, né, na literatura escrita, e você consegue ver uma construção feita para, né, ao mesmo tempo trazer as vozes de várias pessoas que participaram da vida de alguém. Isso acontece muito em memória, né? Em memória você pode até ter, como tem no filme do Tim Maia, por exemplo, dois interesses românticos mesclados uma personagem só, porque você considera, pelo menos nos Estados Unidos tem sido feito assim, e agora está chegando no Brasil. Você considera que ali, quando você chama de memória, ou como você chama, alguns chamam de autoficção, você não precisa, não é como é que eu vou dizer, uma escravidão à verdade, digamos assim. Você não precisa ficar atrelado aos fatos como eles foram, você precisa reconstruir a trajetória de iluminação daquele ser, a trajetória de, né? E aí você vai precisar de várias vozes e tal. Mas você me falando de documentário da Netflix, eu lembrei. Primeiro que o Pharrell Williams acabou de lançar um documentário que não vou lembrar o nome, mas assim, é um documentário reality show e é extremamente solar.
Porque é solar na proposta do que ele quer fazer, né? Ele quer montar um coral e ele quer que esse coral irradie uma mensagem muito específica de esperança para uma determinada comunidade. Então, ao mesmo tempo, ele já está criticando todos os The Voice Brasil e tudo isso. Ele vai na comunidade buscar as pessoas que vão compor esse coral. Ele quer vozes individuais, ele quer vozes que se... né? Eu lembrei que você está falando do Amarelo. Ele quer vozes que se sobressaiam, ele quer um conjunto harmônico musical em que as pessoas não tenham que, né, nivelar a voz, até fazem base umas para as outras, mas ele quer vozes individuais e únicas. O meio reality show, documentário, é o processo de construção do coral. Então tem essa lógica de será que não tem muito uma coisa de passar ou não passar, tem vagas a serem ocupadas, né? Então tem um passar ou não passar, mas não é essa história de a melhor voz, não é isso. E semana a semana você vai vendo, se você não estiver maratonando, né? Quem é que tem chance de entrar, quais são os desafios de cada um, e cada um tem uma história de vida incrível. Então, a história de um coral é uma história de uma constelação, se ela for bem contada, né? Exato. Só Engraçado, que nesse uma constelação de sóis, né? Ou de estrelas, enfim, tanto faz. Mas é uma narrativa muito solar, a construção de um coral, né? E assim, eu lembrei também que se a gente vai falar de documentário e está indo para esse campo da música, não é documentário, é um álbum visual, mas eu preciso trazer aqui o Black is King, que meio que já estava na minha lista. O Black is King, da Beyoncé, eu posso falar besteira aqui dizendo que isso é uma tendência recente, de você não apenas apresentar as músicas de um álbum, mas você criar um álbum visual. Mas eu estou conhecendo essa tendência agora. Então, se isso já existe há muitos anos, me perdoem. Mas a Beyoncé lançou o Black is King em parceria com a Disney, fazendo uma versão do Rei Leão, que também é uma história muito solar, né? O Rei Leão desenho. Ela fez uma versão do Rei Leão a partir de narrativas africanas, né? Cada uma das músicas conta um pedaço da história do Simba, né? Não tem falas, só tem músicas. É um álbum visual, tipo a imagem vai me ajudar a te apresentar a música, mas segue a narrativa do Rei Leão. E ela recuperou vários, não só recuperou, são vários níveis assim de sol. Ela recuperou recuperou simbologias de vários países africanos, da cultura afrocentrada de maneira geral, para encaixar isso no Rei Leão. Eu vou dizer isso, mas eu não sei se foi isso, assim, a Disney investindo nisso. Muita gente dizia que quando você tinha uma coisa mais perto da África, tinha que ser animal, não podia nem ser gente. E aí, de repente, aparece uma princesa e o sapo com uma protagonista negra. Então, também, talvez a Disney tenha querido endereçar esse assunto. Mas, assim, além disso, na produção da obra, ela traz artistas africanos que têm seus números e suas canções, inclusive no álbum dela tem canções de outros artistas ajudando a compor essa narrativa. Não importa se você está ouvindo ou vendo o álbum visual. No caso dessa tendência de álbum visual, eu vi recentemente também um álbum da Luedi Luna. E aí, se você abrir, está aberto no YouTube. Eu acho que o Black is King agora está aberto também em algum streaming, mas no início não estava. A Luedi Luna, né, é uma cantora que conseguiu fazer um álbum visual para apresentar as canções, mas aí a pegada não é exatamente narrativa, mas tem um aspecto solar também, né, no sentido de que para cada uma das músicas ela meio que tenta incluir elementos do que referenciou a construção da própria música. Então é muito legal, porque você está vendo assim, vamos dizer, eu me inspirei nesse senhor aqui que é cantador, etc. Eu me inspirei no mar, eu me inspirei não sei o quê. Então ela ilustra as referências que compõem a música e ela também acaba formando uma constelação, porque são várias referências, pessoas, iniciativas populares, culturais, e ela transforma isso. É mais do que um videoclipe da música, esse álbum visual. É uma coisa para você assistir enquanto ouve a música. E a construção geralmente está relacionada diretamente ao que inspirou, referenciou a música. Black is King é uma super produção, é outro nível, tem muito dinheiro da Disney e tem, de fato, a narrativa do Rei Leão. Os outros álbuns visuais, acho que eles são solares nesse sentido. Antes eu ouviria uma música como um produto pronto, né, da Luedi Luna, e agora eu tô vendo tudo que, de fato, compõe essa música. Nossa, e também é muito bacana isso, assim. Pode falar. Não, é que eu estava pensando no Rei Leão. O Rei Leão é uma narrativa solar
total, né? É uma trajetória solar, além de ser um leão, né? Que tem tudo a ver com o Sol, mas realmente, assim. Sim. Eu quero trazer um outro documentário que eu acho que ele é bem controverso, que tem a ver com isso, com o Sol, que é o Wide Wide Country, que é o documentário sobre o Osho e sua comunidade. Eu Nossa. gosto muito dessa série, eu gosto mesmo, porque eu gosto muito da edição. Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa bem dialética, assim, sabe? Sem tomar um partido, mostrando, e acho que o título já revela, né? Porque, assim, para onde vai esse país, assim? E não mostra ali as contradições daquela comunidade, os ultradireita, né? Aquela cidadezinha por onde eles resolveram aterrar o disco voador deles e construir aquela coisa. Mas também você fala assim, essa gente tá muito... Né? Então, no começo, você fala, cara, que potência, né? Que potência despertar, porque você ali construir uma cidade, pilotar retroescavadeira, é um negócio ali que exige um poder, né? Demanda um poder. Então, poder eles tinham ali, essa questão. Mas, ao mesmo tempo, mostra todas as contradições disso, né? Que é Sim. as questões egóicas. Aí a gente já vai para o Sol no sentido mais espiritual mesmo, né? O ego como esse sol especular, né? Esse pseudo-sol, a partir de onde muita gente acha que está no sol e na verdade você está no ego, né? O eu, que muitas teorias, muitas filosofias falam do eu superior, que é muito além do ego, isso é algo a se alcançar por um processo de ascese, que é o que se busca nessas tradições espirituais. Então, é interessante ver como existia um contato ali com aquela luz, com aquela iluminação, mas ao mesmo tempo toda uma questão egóica que levou aquela comunidade a fazer umas coisas também que você fica assim, tipo, aquela personagem da Sheila, né, aquela braço direito lá, aquela mulher é maravilhosa, mas assim, é maravilhosa assim, a plena contradição ali, né, é muito louco aquela figura, e está muito nesse Nossa, lugar do sol. se entrar nisso se a gente for para, que é uma linha muito interessante, a gente pode fazer 125 programas sobre isso, mas se for entrar nisso de como a busca pelo espiritual muitas vezes está fora da narrativa solar, há um contato, mas não está diretamente, né? Enfim, traz questões de outras questões que a gente já falou aqui. Acho que o primeiro exemplo que me vem à cabeça é a Marion Zimmer Bradley. Eu nem tinha trazido como parte da lista, mas assim, se você for pensar, é uma mulher que, além de ser wicana, eu posso estar falando errado, ela pode ter sido pagã, está casada com um homem pagão, ou wicano, não sei exatamente qual era a linha de bruxaria, e ter vivido a vida toda escrevendo romances que estão voltados para esse lado da ascensão espiritual, não no sentido de não é só uma questão temática, eu vou falar de Atlântida, eu vou falar de magos, eu vou falar de sacerdotisa, eu vou falar de ascese. Não é só isso, mas também no sentido de que os livros são entendidos até hoje por bruxas, por praticantes da bruxaria, como indicadores, como, né, é uma coisa que às vezes é ficção, mas é utilizada como se não fosse ficção. Né? E aí, quando você vai ver a história de vida da Marion Zimmer Bradley e do marido né, e as acusações que a filha dela fez em relação a ela, deixou muita gente num lugar muito complicado em relação a como se relacionar com essa obra. E eu acho que a gente tem vários exemplos assim também. Depois você descobre que por trás daquela narrativa fantasiosa, de fantasiosa eu tô falando assim, eu sou autora de fantasia, então eu tô falando no melhor sentido possível. Mas por trás daquela narrativa fantasiosa, daquela coisa que é ficcional, etc., você encontra toda uma realidade de violência mesmo, né? De contradição profunda, né? No caso deles, a filha deles, o pai, né? O marido da Marion, eu não sei se era exatamente o pai dela, mas acho que sim, por conta de rituais que eles faziam, tinha relações sexuais com a filha, e a filha não entendia, e etc. E depois cresceu para lidar com uma série de problemas. E até hoje tem gente dizendo, é assim mesmo, se a gente não fosse tão cabeça fechada, a gente entenderia, e outras pessoas dizem, vocês estão... Não é possível, isso é pedofilia, não sei o quê. Então, eu conheço muitas histórias de Nossa, narrativas. gente, eu não sabia dessas coisas. Pois é, eu conheço. A Marion Zimmer Bradley fez parte da minha formação, era o que chegava, era o que todo mundo falava na época que eu tinha 12, 13 anos. Sim. Li as Brumas de Avalon, li tudo, e assim, fez parte da minha formação.
me trouxe muitas coisas interessantes e muitas coisas ruins também. De coisas interessantes, assim, a possibilidade de imaginar um universo inteiro foi ela que me apresentou. Eu posso imaginar um mundo completamente diferente, planetas, etc. Foi ela que me apresentou. E em relação às coisas ruins, as traduções eram muito ruins e eu peguei vários vícios de tradução, achando que era assim que se escrevia um livro, né? Assim, vícios de tradução, enfim, coisas que não cabem na boca de um brasileiro, mas aí a tradução era complicada naquela época e a gente acaba pegando isso como o jeito certo de escrever. E também coisas ruins no sentido da supremacia branca e dos deuses pagãos e tal, e que me afastava muito da minha realidade. Assim, eu acho que até você estava lá quando na Flip eu falei que era ao mesmo tempo fantástico ter um livro que me apresentasse planetas completamente diferentes, possibilidade de criar um mundo, de ser motor para um mundo, né, inteiro. E ao mesmo tempo, a única personagem que eu consigo me identificar é a Pigmeia, que está ali ajudando as personagens principais a se arrumarem. Isso realmente me gerou problemas do nível de eu achar que um dia, quando eu crescesse, eu ia ficar igual às outras. Porque não era possível. Obviamente era criativa, então eu ia ter que ficar iguais às sílfides brancas, ruivas, louras, né? E autésimas, e etc. De Atlântida, ou seja lá o que for. Mas o que eu acho interessante é que você trouxe essa contradição do Osho, e eu conheço várias histórias assim de quanto mais a pessoa ganha dinheiro, constrói sua carreira, constrói narrativas que são muito de iluminação, quanto mais é pesado, mas assim, existem muitas histórias de pessoas que constroem a vida ao redor do tema da iluminação. E aí, quando você vai ver, apurar fatos em relação a como foi a vida daquela pessoa, é o contrário. Então, você tem os dois lados do sol. Você tem os dois lados do sol, né? Porque tá aí, né? Aí, de novo, é a questão da heresia da separatividade, que você acha que porque você buscou a iluminação, porque você começou a ter algumas chispinhas que vão caindo, né? Porque qualquer pessoa que senta 5 minutos por dia e se dedica e respira e, né, começa a ter insights. Isso é do ser humano. A gente só não faz isso porque a gente está vivendo um momento terrível da humanidade em que isso não é valorizado. Mas você não é um ser especial, um fallen angel, porque você está tomando contato com isso. Qualquer pessoa toma contato com isso e se dedicar. Né? E aí a gente vê essa sombra mesmo do sol, e não é à toa que as pessoas que entram nesse lugar, elas desenvolvem ali também ao redor toda uma corte, né? Que aí são figuras que estão completamente tomadas pelo dragão da lua no reverso também, que você fica ali bebendo do astro, que você não tem luz própria, né? Enfim, e validando isso. Né? Então, eu citei o documentário do Osho porque isso eu achei interessante. A figura tem essa questão, né, a história, mas ao mesmo tempo o documentário, a estrutura do filme, eu achei muito interessante porque realmente coloca isso numa perspectiva bem dialética, né? Escuta todo mundo, dá voz a todo mundo, e eu acho que consegue ter uma... Eu não vou usar a palavra isenção, porque eu acho que ninguém é isento, nem o filme é isento, né? Mas tem uma ética de não manipular essa informação e realmente apresentar as contradições. Né? Então, de certa maneira, é um olhar até compreensivo. Assim. E aí, quando você olha aquilo, eu acho que humaniza. Né? Eu consigo, um pouco menos, olhar para as criaturas daquela cidade e falar assim, nossa, para eles deve ter sido realmente bizarro essa gente chegar. Né? Mas como é muito distante da minha ideologia, eu consigo, no máximo, falar assim, deve ter sido difícil para eles. E é onde eu chego. Mas o filme me leva a esse lugar, né? Eu poderia simplesmente falar, meu, que bando de louco, cara. E olhar para aquelas figuras da comunidade ali do hoje e falar assim, meu Deus, a gente pode cair nessa loucura, né? A gente está a um passo do fanatismo, em busca da luz, né? Porque você começa a se sentir superior, você se embebeda com o poder, né? Que isso é uma sombra fortíssima desse dragão do sol, né? Você se embebedar com esse poder e começa a achar mesmo. E isso acontece assim das mínimas coisas, você começa a dar conselho, né? Você começa a falar assim, olha, eu acho que você não devia fazer isso. Você já começa a achar que você tem que se meter na vida das pessoas. Você começa a achar que, né, você está um pouquinho melhor do que o outro. Né? O vírus de altura, né? Aquela coisa assim, não. E por aí vai, né? Então, eu acho interessante as trajetórias que olham para isso com um certo espírito crítico, né? Assim como tem outras... Acho que tem um filme também, que aí não é tanto a questão da iluminação espiritual, mas é um outro mito
que também, né, toda a sociedade de consumo meritocrática está sentada em cima desse mito, que é se você for lá e fizer sozinho, né, de novo, heresia da separatividade. E tem um filme que para mim é uma crítica disso, mordaz, assim, que é o A Natureza Selvagem. Esse eu não vi. Esqueci o título em inglês. Que é isso, é um cara que vai sozinho por meio do mato e fala, eu vou conseguir sobreviver aqui com os meus recursos e tal, e não posso contar o que acontece, porque mas se fode muito. Porque, cara, a gente não é uma espécie que nasceu para viver sozinha. Basicamente é isso, né? Você olha para um filhote da espécie humana que, se ninguém olha para ele, morre, né? Qualquer bebê é assim. Né? Então, isso também faz parte dessa heresia da separatividade, você falar assim, não, eu vou sozinho, né? Eu sou um sol. Bom, e aí toda a questão da meritocracia está em cima disso também, né? Eu me destaco. Então, esse é um filme que, eu não sei se o filme pretende fazer uma crítica sobre isso, mas eu li dessa forma, né? Eu falei, nossa, que forte, né? Porque destrói esse mito total, assim, né? Eu vou lá, eu conquisto, eu faço, eu comigo mesma, eu sozinho. E é lógico, existe um mérito em tudo que você conquista, mas que graça tem fazer sozinho também, né? Então, assim, acho que são algumas críticas desse modelo em que uma figura quer se destacar, né? E não porque se individualizou, porque descobriu o próprio poder, né? Porque, em geral, quando é uma trajetória realmente luminosa, tudo que a pessoa quer está no meio de todo mundo. Né? Realmente, se é uma trajetória de iluminação, você quer ir lá e espalhar a força para todo mundo, né? Seja da forma que for, seja juntando ali numa causa comum, seja ajudando, irradiando, sei lá, fazendo alguma coisa que faça mais sentido, né, para aquela comunidade. É próprio de quem se iluminou querer irradiar mesmo, não querer se destacar. Sim. Então, para mim, eu acho interessante quando as narrativas, porque tem muitas narrativas que sublinham isso, né, do destaque, vão colocando assim, essa coisa da meritocracia mesmo, né? A pessoa mereceu, ela foi, ela passou por todas as provas e chegou, nossa, vencedor, né? Filme de vencedor. E vai botando mais lenha nessa fogueirinha aí, que para mim é uma grande mentira, né? Tô colocando ideologia sim, tá? Porque esse programa também não é isento. Não, tipo, eu acho até que os roteiros, os livros que mais contemporâneos já super dentro da situação que a gente está vivendo no mundo já se deram conta disso e por isso que começaram a aparecer as narrativas multipersonagem, as visões, né, as apropriações um pouco mais criativas dessa questão da jornada do herói, inclusive a jornada da heroína, né? Porque a jornada do herói ela virou uma ferramenta para tudo, né? Existem eventos sendo construídos a partir da jornada do herói, cursos de como começar a sua empresa construídos a partir da jornada do herói. E aí quando você vê isso em termos de real representatividade de quem está lá começando uma microempresa, por exemplo, nesse caso, né? Eu estou me lembrando de um exemplo bem específico. Você vê que aquela jornada não representa a iluminação, digamos assim, né, em termos de negócios, de ninguém. E então você tem Maureen Murdoch falando da jornada da heroína, você tem uma série de pessoas falando de outros tipos de jornada, outras construções e do tempo espiral que a gente já falou na semana passada, assim, uma coisa que seja menos circular e vai mais em múltiplas camadas. Mas eu tô... Nossa, eu tinha... Ah, tá, lembrei. É porque quando eu vi o seu material sobre o Dragão do Sol, tinha lá tanto o anjo quanto o anjo caído. E aí eu fiquei muito com essa imagem do anjo caído e trouxe dois exemplos. Pois é, mas nesse caso, especificamente, vou falar de Gabriel. Porque aí eu tenho um exemplo bom brasileiro e um exemplo bom internacional. O Gabriel, por exemplo, como se constrói a figura do Gabriel como uma estrela revoltada, autoritária em Constantine, que inclusive é a Tilda Swinton, que é uma mulher, assim, uma atriz fantástica, né? Tem exemplos com o Lúcifer também, mas a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi, né, a figura do anjo caído, não o anjo caído, mas a figura de uma pessoa que né, tenta por se achar muito iluminado, até por
como é que a gente fala no Brasil? Quando a pessoa tá muito tempo no emprego, já sabe que não vai perder, como é que é isso? Por tempo de casa, eu não sei, tem uma expressão assim, um certo comodismo que vem do poder, que você sabe, eu estou muito tempo naquela empresa, não vou sair daqui, né? E em Constantino, que a gente tem é um anjo Gabriel que é extremamente, assim, demora muito para perder a coisa, extremamente elegante, etc., mas traz essa questão de não, eu não sou qualquer pessoa, eu sou o anjo Gabriel, assim, eu não vou perder esse posto, então também não preciso me preocupar tanto. Meio que estanca o processo de iluminação e acaba virando um dos maiores vilões do filme, né? E aí, no Brasil, a gente tem um livro que ficou muito famoso, muito pelo que o autor fez em relação ao livro, vendendo o livro de porta em porta, que é o Batalha do Apocalipse, né? Que é uma saga angélica, né? E aí você também tem a reconstrução do Gabriel, a reconstrução de vários anjos. Aí depois tem Filhos do Éden, ele fez realmente uma saga angélica, né? Angelical, não sei como falar isso. Mas o Eduardo Spohr, ele também é muito feliz quando ele usa a figura do anjo para falar de poder, né? E aí você começa assim como a visão religiosa propõe castas, né? Em que você teria, sei lá, as pessoas, e aí depois você tem os anjos, e aí depois você tem, não sei, tem tipos diferentes de anjos, serafins e arcanjos, etc. Eu não entendo disso. E aí depois você tem Jesus, não sei, a Santíssima Trindade, depois você tem Deus. Tem uma certa hierarquia nessa, que seria talvez a hierarquia da iluminação, mas isso tem um sentido religioso, que aí muitas vezes os autores se apropriam disso para questionar o poder muito humano, muito aqui na Terra, muito pé no chão. Então, o Eduardo Spohr faz isso de um jeito muito interessante. Como ele cria essas hierarquias, né, angélicas, angelicais, e como ele tira, porque Gabriel assim, pelo menos a noção que eu tinha de Gabriel antes de ler essas coisas e ver Constantino e tal, é um anjo extremamente bondoso e é um anjo poderoso no sentido luz mesmo da coisa e é um anjo muito solar, né? Mas aí eu vejo esses autores meio que reapropriando também para ajudar a gente a falar do que a gente tem entendido como bom, né? Ou melhor ainda, do que a gente tem entendido como manifestação do bom, né? Eu acho que tem a ver com A cara do bom, né? Um pouco isso. Porque quando a gente faz, desde humanizar animal, né? Filme Rei Leão, ou humanizar um anjo, né? Assim, acreditando ou não, eu acredito que existe, mas assim, quando você traz isso para uma narrativa humana, né? Ou que o anjo está aqui mesmo, resolveu. Na verdade, a gente está falando de aspectos nossos. Quando você pega um leão, você está falando de aspectos, né, da coragem, né? Você pega um ratinho, já é outra coisa. Um anjo traz essa coisa justo, né? O que é um anjo, né? Um ser que tem aquela impecabilidade, né? Aquela retidão, aquela serenidade e tal, que é o anjo. Mas no momento que pisou aqui, né? Quando você traz um anjo para a Terra, você meio que encarna o anjo, então ele vira ser humano, sujeito a toda a dualidade, né? Então, eu acho divertido, porque, de certa maneira, é uma representação de como a pessoa se sente quando ela iluminou um pouquinho e se sente superior. É como a gente visualiza até no espaço de representação, a gente põe um anjo em cima, né? Tem essa coisa de estar... na verdade, nem deveria ser, porque ele não está acima, ele está em outra dimensão. Não é que ele está acima do ser humano. Né? Eu acho que a gente é muito foda de estar aqui sujeito a essa confusão toda, né? A gente está aqui com uma missão, né, que não é bolinho. Não é bolinho, não. E os anjos estão lá para dar uma força, porque, né, senão a gente não dá conta. Mas no momento que você coloca o anjo, né, ou coloca essas figuras, e quando a gente fala que tem pessoas que têm complexo de fallen angel, é isso, né? Em algum lugar lá dentro você se acha diferente, superior, e toda essa questão que é um desequilíbrio solar mesmo, né? Um desequilíbrio de poder. Que você olha para isso. Eu lembrei de uma outra saga, não sei se você já terminou de falar Não, pode falar, pode falar. Me passou aqui uma outra que eu guardei, que eu gosto muito, é uma série de animação que é o Avatar, a Lenda de Aang, que também, né, passa por uma trajetória que eu acho que é bem solar, apesar do personagem do Aang ser bem Mercúrio, né, no sentido
ser do ar e tal, de ser brincalhão, mas a trajetória... Isso é legal também, né? Você pode ter personagens que têm a mescla com outros astros, outras características, mas a trajetória dele é uma trajetória de conquista desse poder, né? Mas, como várias outras séries e filmes, você tem um personagem que tem a grande saga dele, mas você tem outros personagens ali na turma que, se não fosse por essa turma, ele não teria conseguido, né? Sim. Então, isso eu acho bacana também. Tem as suas questões individuais ali que acompanham. Então, tanto o Avatar e depois a Korra, que é a continuação, que aí Avatar passa a ser uma mulher, que aí tem uma vibe mais bem Marte mesmo, né? O Aang é mais Mercúrio e a Korra é mais Marte, mas também é essa trajetória de tomar o contato com o seu poder pessoal. E vários outros, né? Star Wars, enfim, vários outros. Isso que a gente vai encontrar sei lá, o nível de solaridade da narrativa, estou inventando aqui uma expressão, em praticamente tudo que é saga, né? E no mundo da literatura fantástica e, enfim, da animação, né? Isso é muito, muito evidente, né? Que bate com a jornada do herói também. E você separou mais algum? Sim, eu estava pensando junto com essa coisa dos anjos, me veio o The Good Place, né? Que é uma série norte-americana. Eu não sei se você já viu essa série. Não conheço essa. É porque, assim, no caso do The Good Place, é interessante porque o The Good Place, que é o lugar bom, né? É o lugar para onde as pessoas vão se elas acumularam um certo tipo de pontos, uma certa quantidade de pontos aqui na Terra, fazendo boas ações, né? E aí elas vão para o lugar bom. E o lugar bom tem todas as coisas que elas gostariam, né? Enfim, na vida, o tipo de casa, etc. Algumas coisas você vê que não bate, etc. A série começa, o mote da série é assim: uma pessoa que deveria ter ido para o lugar ruim acaba no lugar bom. E aí eles estão o tempo todo brincando com o que é ser bom, o que é ser ruim, o que é ter um lugar em que tudo está de acordo com você, se isso existe mesmo. Eu vou ter que dar só um spoilerzinho, assim, então se vocês quiserem, vocês pulam os próximos. Quando eu terminar de falar, volta para a Cláudia, você volta. Que, assim, é um spoiler interessante para entender por que essa estrutura é solar. Na verdade, depois de um tempo, você descobre que aquele lugar que está sendo chamado de o bom lugar não é o bom lugar, é o mau lugar. E que tem uma espécie de demônio revolucionário, né? Que acha que é muito chato esse negócio de você ficar torturando pessoas no fogo, arrancando o olho, essas histórias assim. Que a pior coisa que você pode fazer com o ser humano não é isso, porque tudo bem, a dor física até vai, mas assim, mas o sofrimento psíquico é a pior parte, na opinião dele. Ele é muito revolucionário na agência de demônios que são responsáveis pela manutenção desses lugares. Então, ele decide criar um projeto que é um falso lugar bom, para onde vão pessoas que, de fato, teriam que ir para um lugar ruim, mas todo mundo ali, inclusive os anjos, os demônios fantasiados, eles têm que vestir, enfim, roupas de humanos. É muito chato ficar dentro da pele de um humano, porque eles são, sei lá, tem gosma, tem várias coisas. Mas todo mundo ali fica fingindo que aquele é o bom lugar. E ao mesmo tempo, sei lá, a sorveteria, sei lá, a benesse de estar nesse falso bom lugar é você ter iogurte, não é iogurte não, frozen yogurt de graça para a vida inteira, do sabor que você quiser. E as pessoas vão começando a reparar, mas peraí, frozen yogurt de graça, frozen yogurt é a coisa mais idiota que tem, não tem nem gosto de sorvete, não sei o que, eu já morri, não tem que me preocupar com colesterol. Então é um falso bom lugar com uma cara muito humana. Por que isso acaba virando uma narrativa muito solar? Por quê? Até, enfim, que isso tudo se revele, é um grande spoiler que eu dei aqui, você tem uma pessoa tentando fingir que ela pertence ao bom lugar, porque ela não quer ir para um mau lugar onde as pessoas arrancam pernas e olhos e etc. Né? Os demônios, no caso. Então, cada um dos episódios é construído ao redor dessa estrutura de como eu me supero, como eu provo que eu sou boa, e ao final de cada episódio ela precisa ter uma iluminação. E depois que você descobre que aquele é um mau lugar e começa a confusão aí já muito
acho que jupiteriana, né? Não sei, uma confusão já muito assim do que é moral, o que não é moral, o que sabe? Exagerada também, a gente começa todo mundo começa a ter que se provar, e não é mais a personagem, então eles ampliam isso. Todo mundo começa a ter que se provar, inclusive o demônio revolucionário, inclusive os outros demônios. Então, a princípio poderia ser uma coisa muito relacionada à moral, mais relacionada à moral do que o solar, né? Mas acaba sendo uma coisa muito moral porque realmente existem provas de iluminação, existem provas de que você deveria estar naquele lugar. E as pessoas ficam super felizes, né? Ficam muito impactadas emocionalmente quando elas descobrem que são boas, né? Talvez com exceção dessa personagem principal. Então, assim, em termos de iluminação e diferentes maneiras de roteirizar isso, eu acho que The Good Place é um ótimo exemplo, sabe? E lida com os dois lados da moeda também. Uhum. Eu lembrei de um filme que faz anos que eu não assisto, né? Então nem lembro de muitos detalhes, eu tô pegando mais o mote central mesmo da história, que é a Lista de Schindler. Sim. Que eu acho interessante pensar também essa questão do poder, né? Que está ligado ao sol. E se você tem um poder que te foi dado ali dentro de uma estrutura, seja ele qual for, no caso dele era um poder grande, né? Inclusive de matar. E aí, em função de um contato, uma ampliação de consciência, né? Porque quando você consegue olhar ao lado de quem não está sendo visto, você ampliou a consciência para isso. Não precisa ser nada muito uau, né? Você conseguiu se pôr no lugar do outro. E aí começa a salvar aquelas pessoas. Então, tem uma ressignificação aí do poder, né? Que antes é o poder pelo poder, é um poder conquistado, porque é um trabalho, né? Enfim, se galgou ali aquela esfera de poder. E aí, quando você coloca isso irradiando para o outro, né? Em função de uma outra causa, uma causa maior que colabora para a vida. Então, eu não sei porquê, assim, não é uma trajetória solar no sentido de caminhar para uma iluminação, mas acho que tem uma coisa de uma tomada de consciência e de o que você faz com o seu poder a partir dessa tomada de consciência, né? Quais são as escolhas? O que você faz com o seu poder? E acho que essa é uma questão também bem solar, né? Que é, Sim. quando a gente fala do rei, né? O sol está diretamente ligado aos reis, rainhas, né? Tem até a coisa da coroa. E é você conseguir ter essa... Arquetipicamente, o rei e a rainha estão ligados a essa... a coroa é esse coronário. Você conseguir realmente ter essa clareza, né? Essa visão mais Chakra. ampla das coisas. Então, também me ocorreu como uma narrativa que tem essa tomada de consciência ao longo do processo e um redirecionamento do seu poder ali, né? Então, também me ocorreu, quando eu estava fazendo a minha listinha, veio a lista de... Eu acho. Eu estava tentando pensar em livros, né? E aí, o primeiro livro que me veio à cabeça foi Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor é um livro pesado, mas aí eu vou dar spoiler de novo, gente, porque também para entender o que eu estou vendo de solar nisso. É um livro pesado, é a história de uma mulher escravizada, muito jovem, que é contada desde o momento em que ela é sequestrada na África até, né, passando pela coisa do tombeiro e chegando aqui, e os mercados. Então, é uma narrativa de interesse histórico muito grande, com muita pesquisa, né? E é uma narrativa solar, aí é que vem o spoiler, porque é dentro de um contexto muito difícil, né? Como é que essa pessoa escravizada consegue, com muita colaboração, com muita compreensão de quem são as comunidades escravizadas que estão vivendo no Rio, é uma história que vai do Rio para São Paulo, se não me engano, para Bahia, com certeza, e depois retorna à África, e numa rede de muitos apoios, mas também de muita força, ela consegue acabar virando uma empreiteira na África, montando casas baianas, né? Então, assim, tem toda a história de como é que ela consegue alforria, compra alforria de todas as vezes que ela é passada para trás, etc. Mas é uma história muito constelação, né? Muito vários sóis brilhando, porque para que a vida seja possível dessas pessoas escravizadas, a gente tem pessoas cumprindo funções muito importantes, né? E irradiando também uma mensagem de organização, de nós vamos superar, de isso não somos nós, e
e sabe, trazendo os orixás para sentar em terreiros específicos, e quando não havia terreiro, enfim, na parte de trás das suas casas, o escondido dos senhores, onde dava, e recuperando essas tradições, que permitiu que ela, por mais difícil que fosse a situação, não só sobrevivesse, como fosse atrás do filho, né? Também tem essa coisa de ir atrás do filho, né? Que é separado por conta da situação da escravidão. Assim, é um romance de 636 páginas. Eu leio rápido. Eu não consegui ler esse livro em menos de 3, 4 meses, porque requer de você, requer em vários sentidos, requer não só porque a narrativa é pesada, mas também porque é muita coisa para aprender, são muitas referências muito bem colocadas, assim. Não é um livro que vai chamar Orixá de Orixá, Exu de Exu, vai falar de cada uma das culturas, das populações ali, do voodoo e de coisas que muitas vezes não chegam diretamente para a gente, porque a gente já pega uma versão afro-brasileirada, né? Mas o interessante é que é uma trajetória de iluminação num contexto difícil, e não é nada clássica, porque além de não ser uma trajetória em que você consegue se dar bem sozinho, é uma trajetória um pouco... É uma revalorização de uma história que também pode ser entendida como heróica e iluminada, e é apresentada assim de fato nesse livro, né? Um pouco o que a Scholastic Mukasonga faz também quando fala da guerra... Ai, meu Deus, eu esqueci. Ruanda. Da guerra em Ruanda, né? Que ela viveu de pequena. E aí, depois, morando na França, ela consegue ir recuperando esses relatos. O primeiro livro dela, que é assim... né? Não é uma autoficção, é de fato um relato, de você ficar... Que é A Mulher dos Pés Descalços, porque ela escreve esse livro para a mãe, que pedia para ela, olha, pode acontecer qualquer coisa, mas, por favor, quando eu morrer, você não me deixe morrer de pés descalços, por uma questão de crença religiosa também, pelo que eu entendi. E a mãe dela some, né, no meio da guerra. Então ela carrega com isso essa coisa de eu não cobri os pés da minha mãe. E aí ela começa o livro já dizendo, vou cobrir seus pés de palavras, já que eu não consegui nem achar o seu corpo. É uma narrativa extremamente dura, extremamente solar ao mesmo tempo, que é um traço, eu acho, da narrativa afrocentrada, né? São narrativas duras em que aquelas pessoas são colocadas como as heroínas que de fato foram, e colocadas a partir de um ponto de vista de iluminação que enfim, a gente tem registro de que elas obtiveram, sabe? Eu acho muito, muito interessante, porque geralmente você pensa solar, você pensa, né, Star Wars, no final eu tô lá com o Obi-Wan Kenobi. E não, essa iluminação e esse nível de crescimento, ele pode acontecer independentemente do que está acontecendo no externo, com o que está acontecendo no externo. E geralmente, quando são narrativas que estão falando de genocídios, de questões de racismo e questões extremamente complicadas, você trouxe a lista de Schindler, mas a lista de Schindler é mais clássica, mais canônica nesse sentido, né? Uhum. Mas, quando são essas narrativas contadas do ponto de vista de quem teoricamente a gente aprendeu que estava perdendo, isso tem uma força descomunal, porque ali você tem uma construção que não é romantizada de heroísmo, você tem de fato heróis e heroínas que conseguem ir mantendo as suas crenças e se iluminando e tendo essa trajetória de ser humano mesmo numa condição extremamente difícil, né? Eu acho que o trabalho do Defeticô ecoa muito a coisa, essa questão da Scholastic. A Chimamanda, todo mundo fala muito e às vezes até compara. Para mim, são duas autoras completamente diferentes. A Chimamanda é mais clássica no sentido, né, de apresentar uma trajetória do herói, da heroína, né? Fica no nível do tema, a questão africana. Mas eu acho que as narrativas da Scholastic, elas são mais... A gente vai ver o que é solar no meio desse horror, né? Isso eu acho muito bacana, muito forte. Difícil de ler também. Por quê? Porque isso é muita coisa para processar, né? É lógico, é difícil de ler porque tem as cenas difíceis, né? As cenas de violência e tal, mas não é só isso, não. É muita coisa para processar. Eu acho que eu, pelo menos, não fui criada para entender o mundo a partir dessa ótica, a partir da ótica
dignidade da construção solar numa situação como essa, né? Então, é chocante. E ainda tem aquela coisa que a gente estava falando da pobreza, do poverty porn, né? Da pornografia da pobreza. Geralmente, os frascos e comprimidos, os fracos e oprimidos, rotulados assim, entendidos como uma massa meio amorfa, né? São apresentados como coitados. Sim. Então, quando você tira do lugar do coitado, tipo, ao mesmo tempo é fantástico. Eu queria ler as passagens mais de uma vez, porque me reconhecia muito em várias coisas que estavam sendo faladas ali. Por outro lado, é difícil de processar. Eu ficava querendo assim, nossa, o que é diferente aqui? Por que tá diferente? Isso aqui não é. Você quer até estudar o negócio, sabe? Então, por isso que eu demorei muito. Eu ficava namorando o negócio. E eu terminava e queria contar a cena inteira pra Amanda, minha mulher. E ela ficava assim, tipo, por favor, ou eu leio o livro, ou você me conta cada cena. Porque as cenas me impactavam muito, assim, né? Ela também é uma autora muito visual, né? Aquilo ali daria um roteiro perfeitamente. E você está trazendo essas narrativas solares aplicadas a personagens femininas, né? E é interessante porque são exemplos muito recentes, né? Sim. De colocar a mulher neste lugar, as protagonistas femininas neste lugar. Não vou usar a palavra empoderamento porque eu não suporto, mas a descoberta, né? Dessa... E também essa outra questão que você trouxe eu acho bem relevante, né? Do quanto esse pensamento de classe, né? E os fracos e oprimidos e tudo isso também é você tirar desse tipo de... Assim, como se só existisse um papel que é do desempoderado, né? De alguém que tem que ser salvo, de alguém que tem que ser resgatado por quem tem o poder. Né? Então, também é interessante quando você começa a ver outras construções, né? Esse tipo de fortalecimento do que está ali naquela condição, não importa a questão social. A questão social, é claro, não vou aqui, né? Isso define uma série de questões e cria uma série de barreiras e impedimentos, mas ao mesmo tempo não é isso que vai definir quem você é, né? Então, narrativas que conseguem tirar daí, né, esse brilho, e aí a gente tem exemplos, né, milhares de exemplos, mesmo dentro da literatura, de todos os saraus, de todos os movimentos literários que tem. Isso acontece independente da situação econômica, né? Então, essa expressão que vai acontecendo nos slams também, esse brilho que vai se manifestando, né? Vai provando também que isso independe de qual seja a situação. E também rompe essa Geralmente narrativa. independe das coisas que costumam ser associadas, principalmente no Ocidente, a marcas de poder, né? É engraçado a construção do poder. Acho que todas essas narrativas que a gente mencionou aqui, algumas de raspão e outras muito profundamente, lidam com o poder solar no sentido de o poder solar, assim como a gente está falando de Vênus, né? Beleza não associada a padrões de beleza, poder solar, o poder da irradiação, não está a serviço ou constrito ou restrito ao que a gente entende como manifestação de poder hoje em dia, seja nos sistemas políticos, seja na forma de se vestir, não está restrito a isso e não responde a isso, né? Então essas narrativas todas de certa forma abordam isso. Não é que eu não esteja sofrendo uma injustiça, não é que eu de fato não tenha menos condições do que outras pessoas, e não é que não exista um privilégio nem nada disso, mas o poder de irradiação, né, ele pode até ser cerceado, mas ele não está relacionado com o que a gente entende como manifestação de poder. Existe uma diferença entre manifestação de poder e, enfim, o poder em si, de se colocar no mundo e dar a sua contribuição no mundo na condição em que você está dentro do contexto, um pouco, né, aquela história de tudo que você precisa está ao seu redor. Você pode habitar esse lugar de poder e de radiação, não importa se está falando com 50 mil pessoas ou com 60 mil, e algumas, ou com 60 mil, ou com duas, e algumas pessoas falam com 60 mil e não estão falando desse lugar de radiação. Exatamente. Né? Então, tudo isso, cara, desde Star Wars até um defeito de cor,
todos os exemplos que a gente deu, me ocorreu isso aqui agora. Eles estão falando direto ou indiretamente de como o que a gente chama de poder, né? E chama de... Tem uma palavra muito específica para isso que eu estou tentando aqui lembrar. Chama de alcance, né? Essa linguagem das redes sociais hoje em dia, muito, né, contemporânea. E me ocorreu alcance, engajamento, não sei o quê. Como que isso não se metrifica da forma que a gente tem tentado metrificar, né? Tem uma expressão que eu descobri há pouco que chama centimetragem. Que é isso? Então, é um cálculo do quanto uma pessoa aparece nas redes, né? Isso é para calcular a influência. Pois é. Eu fico pensando, né? Voltando àquele esqueminha da pessoa que está empoderada porque as pessoas admiram, né? Está ali no centro da celebridade. E o quanto muitas dessas pessoas não se sentem, de fato, no seu centro e empoderadas, porque aquilo é um poder construído artificialmente. É construído pela mídia, é construído por uma situação que demanda muita energia para aquilo se sustentar. Né? Porque quando realmente uma irradiação que vem de dentro, a pessoa construiu aquela autoridade, aquela autoria na palavra, é o que você falou, está falando para 2, está falando para milhões, já está falando. O seu lugar de radiação é seu. Agora, quando um lugar de poder ele é delegado por uma situação externa, né, antigamente eram as redes de televisão e antes disso eram os canais, as rádios, né? Mas quando a sua voz, para usar a voz de novo, né? Como a gente usou no coral, a voz é um centro, né? A garganta é um centro de poder mesmo. Então a voz ela traz esse ícone, né? Até onde chega a minha voz, até onde chega o meu discurso, até onde chega a minha influência. Se isso é construído artificialmente, e a pessoa no fundo sabe que é artificial, na verdade ela não tem poder nenhum. Por isso que fica tanto à mercê de revista de fofoca, do que vai pensar, do que não vai pensar, e está o tempo todo correndo atrás disso, né? E hoje em dia é uma loucura ainda, né? Porque fala, é cancelamento, é fake news. Então, assim, se o que constrói um poder, né, um espaço qualquer que você ocupa, é feito artificialmente, aquilo nunca vai ser seguro, né? Sim. E aí volta para os ícones do poder, justamente, porque é dinheiro, é prestígio, né? E quem não tem isso fica correndo atrás e buscando quais são os códigos para se manter nesse lugar. E quem de fato tem esse poder de influência, porque não é à toa que as trajetórias todas que têm a ver com a busca desse poder pessoal são cheias de provações. Sim. Né? Então, inclusive do que drena esse poder, do que mina esse poder. Rei Leão é isso, as hienas ali, é o que você deixa entrar dentro do seu reino e que te... Enfim. Então, essa é uma reflexão interessante também, né? De que poder a gente está falando. Que poder de... Hoje a gente tem uma série de narrativas, tanto em ficção quanto em não ficção, voltadas para a autenticidade. A autenticidade é a palavra que se usa, né? Cuide de você, não cuide dos outros, descubra quem você é, autoconhecimento, mas isso já foi muito apropriado por mecanismos de mercado. Então, você vê falta de aprofundamento nisso, mas você vê também uma tendência de livros que não necessariamente abordam isso de uma forma superficial, mas que encontram um nicho de publicação justamente porque isso está em tema, isso está em voga, né? Ser a melhor versão de mim mesmo, ser autêntico, etc. Não uma perspectiva ainda muito individualista, não numa perspectiva de, né, brilhar com outras pessoas, mas isso acaba abrindo para uma série de narrativas. E aí, um exemplo também que eu tinha trazido e que eu acho que é uma narrativa muito solar é o Comer, Rezar, Amar. Comer, Rezar, Amar, livro. Comer, Rezar, Amar, filme, é muito diferente, né? Eu não sei, você está ouvindo esse barulho? Vocês estão ouvindo esse barulho? Eu tenho que desligar isso. Porque senão ele vai ficar tocando direto. Então vai lá. Bom, então, voltando de desligar o alarme, o Comer, Rezar, Amar livro, né, da Elizabeth Gilbert, ele faz uma série de associações diferentes do que a gente vê no filme. Então, falando do livro mesmo, como exemplo dessa série de narrativas que estão sendo publicadas hoje em dia, que falam sobre, muito mulheres, mas há homens também,
que buscam um caminho de espiritualidade, que buscam um caminho de iluminação, que buscam se encontrar ainda muito sob o rótulo da autenticidade. E que aí você vê tanto peregrinações, como é Rezar Amar é uma peregrinação, né? Ela, no caso, está tentando abordar a questão da espiritualidade e dos vários fracassos da vida dela, principalmente na vida sentimental, a partir de um olhar, o que me falta, né? Me falta alegria, e aí tá no comida, né? Me falta relacionamentos, me falta me abrir ao próximo, me falta oração, me falta estar centrada, né? Ela está investigando os caminhos pelos quais você consegue chegar à iluminação. E é interessante, né? Porque o texto da Elizabeth Gilbert, Os que não são ficção, é esse, o Comprometido e tal, eles costumam ser muito jornalísticos. Então, eles são quase um relato de processo. E você tem outras pessoas... Isso é um nicho que ficou muito evidente nos Estados Unidos, né? De uns 10 anos para cá. Foi o grande estouro da carreira da Elizabeth Gilbert. Ela mesmo fala que os outros livros depois não fizeram tanto sucesso, justamente porque foi, juntou a fome com a vontade de comer. Pessoas em busca de autenticidade, então nós queremos ler mais relatos de um caráter quase jornalístico. É um tipo diferente, tipo uma continuidade da autoajuda, que não é autoajuda porque é relato, mas eu quero ler aquilo para tentar aplicar, e de repente eu não consigo ir para a Itália, para a Indonésia e para... esqueci o outro. Tem um nome para Pra isso Índia. agora, que é biografia inspiracional. Biografia inspiracional, exatamente. Tem muita gente que fez toda uma carreira, né? E montou uma carreira mesmo como apresentadora e dando cursos e palestras, etc., em cima disso. Muitas mulheres, mas também homens. Inclusive, tem uma empresa que se chama Mind Valley e que meio que pegou todas essas pessoas que escrevem biografias inspiracionais e transformou em coaches, assim, fez meio que um suporte para eles, como seria o suporte de cursos aqui do Érico Rocha, que eu esqueci o nome, né? Todo mundo vai lá, pendura seu curso. Fizeram um suporte para eles, chamaram de Mind Valley. Então, o que eu acho interessante nesse negócio, assim, Elizabeth Gilbert foi uma das primeiras, eu não sei, não que o texto estruturalmente seja muito inovador, mas eu não sei se havia muita gente ganhando muito dinheiro antes dela. Ela deslanchou uma onda de biografias inspiracionais. É que ela escreve bem também, né? A história... eu acho que ela escreve muito bem. Eu, inclusive, gosto dos livros dela para autores, né? Tipo, Grande Magia, eu tô sempre citando. Eu acho bacana que ela escreve para autores na rede social também. Mas aí você tem... isso virou uma coisa, né? Virou uma questão. Isso deu uma outra cara para a narrativa, assim. Se eu tenho alguma coisa para ensinar... Isso no Brasil também, né? Se eu tenho alguma coisa para ensinar, se eu sou uma mulher empreendedora, se eu sou um homem empreendedor, embora homens eu veja muito menos, e eu tenho um livro para falar do que, né, dessa experiência que eu tive de iluminação, seja iluminação, estava buscando o espiritual, seja eu consegui dar conta de fazer isso aqui, eu me transformei em algum tipo de mestre disso aqui, eu consigo organizar toda a minha carreira e a minha vida financeira ao redor disso, né? É um fenômeno, eu acho, e eu realmente não sei julgar isso. Eu acho algumas coisas muito superficiais, mas eu já li outras coisas que até me ajudaram, né? Então eu fico sem saber julgar, porque, por um lado, parece que você está construindo esses mini-sóis, né, humanos, que são capazes... Tem curso para isso nos Estados Unidos. Como que você conta a sua história, extrai dali uma experiência para escrever sua biografia inspiracional, né? E, por outro lado, tem muita coisa superficial, tem muita coisa repetida, é uma tendência, né? Eu, inclusive, minha fonte de renda vem daí também. Eu escrevo por encomenda, né? E muitas vezes vem justamente isso, biografia inspiracional, que é uma pessoa que vive uma trajetória de vida, tem um aprendizado e quer contar, né? Porque acho que isso pode ser bom para as pessoas. E a grande maioria das histórias que chegam até mim são muito bonitas mesmo, são muito autênticas, sabe? Não é alguém tentando se fazer em cima de um nada, assim, né? Sim. Realmente são travessias impressionantes e parte do meu trabalho até como consultora, porque tem gente que quer que eu escreva, que eu também faço esse trabalho de ghost, né? E tem gente que quer escrever, mas não sabe nem por onde começar.
Então, Sim, é muito do mais um trabalho que eu acompanhamento. faço, que eu adoro, é muito legal de olhar para a trajetória e extrair ali onde está a história, né, nessa Aham. trajetória. E é muito gostoso fazer isso. Realmente é muito legal. E tem histórias que são fantásticas, porque assim, as pessoas, nas suas vidas, cara, assim, a gente atravessa tanta coisa, é tão bonito o que cada um atravessa na sua esfera individual, todos os desafios. Viver não é bolinho, né? Não, Então, assim, quem consegue atravessar, que seja. Tem esse lugar mesmo de gente que depois quer ir, dar palestra, né? Mas uma coisa que eu sim, sempre falo, e é até legal a gente falar disso aqui, porque existe um preconceito também, né? Como se isso não. sim, E tem muita coisa legal aí também, como em todo lugar, né? Você trouxe o exemplo que é fantástico, assim. E aí eu sempre falo, o problema é quando você fica prescritivo, né? E não sim. descritivo. Porque se É você essa vai. linha entre a autoajuda e eu te conto a minha história para ver se eu te inspiro, né? É por isso que eu gosto do nome biografia inspiracional, né? Não é fórmula de sucesso. Não é assim, vai Aham. na minha que você vai gastar, né? Porque cada vida é única, não tem como você repetir. Né? Mas de repente você encalacrou ali num lugar que você fala, meu, e aí você escuta, quando você está conversando com alguém, acontece isso, a pessoa te conta um caso, fala, nossa, cara, isso me ajudou tanto, mas não porque você está passando pela mesma coisa, que você vai fazer o que a pessoa fez, né? Mas aquilo tem uma correspondência e aí você encontra em você o que você precisa fazer, né? Assim, em geral, eu acho que a palavra autoajuda, ela ficou muito relacionada a esse tipo de livro fórmula prescritivo mesmo, né? Faça assim, assim, Sim, assim, pronto. Isso eu realmente não gosto, mesmo. Mas quando é descritivo da experiência e você conta isso, né? O Canto da Terra é meio isso, de certa maneira. Eu conto sim. a É. experiência com os Mas partos. aí, quando eu leio O Canto da Terra, eu tenho uma sensação completamente diferente, acho que justamente por causa do formato. Eu acho que como virou um nicho e era um Aham. requisito, etc., tem gente que é contratada para escrever esses livros ou que escreve já dentro de uma forma, e aí precisa ter no final, sabe, a prescrição, Ah, precisa sim. ter. Senão não é comprado, não é comercial, não é vendável, etc., né? Também acontece. Tem um exemplo que eu estou vivendo agora. Eu escrevi, depois a pessoa que me encomendou, ela é em série. As lições que ela quer colocar ali, né? Porque eu não consigo fazer isso. Ah. Eu realmente não consigo fazer isso de uma forma espontânea, assim. Eu sempre. E não estou dizendo que o que ela faz é ruim, não, mas eu não consigo fazer isso, porque eu detesto ser prescritiva. Eu não acredito nisso. Né? Mas para muita gente funciona. E também não cabe a mim julgar, né? O que eu sei fazer é contar a história. Isso eu sei fazer, olhar para a história da pessoa, condensar aquilo, extrair, né? Sintetizar e extrair ali a essência, né? Como sempre, né? Quando a gente faz dramaturgia, a vida concentrada que acaba tendo mais potência. E a gente consegue olhar para algumas coisas. Então, me interessa muito também, quando a gente fala de sol, né? E sempre tem essas coisas, travessias grandiosas, né, mitos solares, mas eu gosto muito dessas pequenas conquistas cotidianas, né? E de histórias também que trazem essas pequenas tomadas de consciência no cotidiano, numa relação, né, em coisas Sim. pequenas, assim, coisas muito pequenas. E eu acho eu acho bonito quando eu vejo isso, né? Uma coisa que eu gosto muito do Matrix, o que assim, eu juro que eu mais me identifiquei com o Matrix, que eu gostei muito, foi a figura lá do oráculo, que é aquela senhorinha ali fazendo biscoito na cozinha, porque eu aprendo muito na cozinha. A minha avó era uma puta cozinheira, assim, a minha avó é uma figura de muita sabedoria para mim, né? Eu adoro conversar tomando café na cozinha. Então, assim, grandes saltos de consciência eu tive tomando café Na com amigos cozinha. na cozinha, né? Então, esses pequenos, aí não estou falando, não me vem nenhuma trajetória e livro específico falando de revelações, né? Uma Ah, coisa. peraí. Eu vou ter que interromper aqui, porque você tem uma personagem assim no seu livro. Então, de repente, não é o livro inteiro, não é uma trajetória, mas você tem um oráculo plantado no Crônicas da Bússola Azul. Então, você, por favor, fale sobre ela. Ai, nossa, eu nunca tinha feito essa associação, sabia? Juro. Gente, eu trabalhei no livro dela, eu editei um pouco, fiz revisão, e uma coisa que a gente conversava era tipo, Dona nossa, tudo você tinha Catarina. muita comida, e a comida, exploração química, não sei o que lá. Então, por favor, fale de Dona Catarina. Gente, olha, você vê, né? É bem, juro, não tinha feito essa associação com o oráculo, mas é verdade. A Dona Catarina, vou explicar.
esse livro é o Mistérios da Bússola Azul, que é o meu livro de fantasia, que a Sabine foi muito mais do que uma revisora, né? Foi minha interlocutora, foi muito legal o nosso trabalho juntos. E a Dona Catarina é assim, é uma história de fantasia, mas que começa na mata brasileira, né? Isso, nada disso estava planejado, foi uma coisa que se apresentou, e eu falei, ok, vamos nessa. E a personagem, que a princípio leva, né, a trama, ela é uma jornalista e ela cai num quilombo, numa comunidade quilombola. E assim, quando eu estava construindo essa comunidade, eu me inspirei muito em comunidades que eu conheci, né, especialmente o Mandira, que é uma comunidade que eu conheço bastante, que eu fiz um documentário lá, conheço as pessoas. Inclusive, quando eu lancei o livro lá no Vale do Ribeira, eles foram, foi muito, muito legal. E a Dona Catarina era uma figura como uma contadora de histórias, que tem muito, né, nessas comunidades. Então, assim, uma senhorinha que está ali, simples, fazendo lá o biscoitinho, a comidinha e contando história. E era para ser só uma figura ali da comunidade, mas é que eu não gosto de fazer personagem pano de fundo, né? Eu gosto de dar vida aos personagens. Então, ela ganhou uma ceninha de uma história. E aí, bom, aí as personagens passam por várias coisas, ela encontra uma outra, então a narrativa passa a ser uma narrativa não só da Nina, mas também da Madá. E uma hora elas cruzam um portal, que aí é quando vai, né, para a realidade mais fantástica mesmo. Antes elas estão super metidas em questões de movimentos atingidos por barragem, né, terra, água, toda essa celema que a gente vive no Brasil, que entrou no livro, então é uma mescla de realidade social e fantasia. Que quando eu tive a intuição de fazer isso, eu falei, jura mesmo, gente, que vocês querem que eu faça? Gente, é a galera que escreve comigo. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Então vamos lá, vamos pro quilombo, né? E, enfim, a Dona Catarina, eu vou dar um spoiler do meu próprio livro, mas eu Acho que pode. acho que pode, né? E aí eu falei, tá, elas vão atravessar esse portal, elas vão para o mundo mais sutil. Tem ali, não vou contar como é que é o portal. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, precisa alguém recebê-las ali, né? Eu senti a necessidade de ter uma personagem que recebesse elas ali. Dona Catarina. Ela se apresenta e fala assim, mas sou eu, porque ela some, né? Ela desaparece. E como tem muito desaparecimento de militância, né, no começo, ela é do lado de lá, ela só veio encarnar para poder resolver umas questões e preparar os netos para a luta, mas ela é de lá. E tem toda essa coisa. Então, várias coisas, realmente, várias cenas acontecem, vários ensinamentos são feitos ali enquanto elas cozinham. Né? Inclusive, quando a Nina está muito histérica, ela manda a Nina ficar mexendo lá sei lá, nem lembro o que Ah. que ela tinha que ficar fazendo. Porque essa história toda de você valorizar as narrativas do dia a dia, que contém tanta sabedoria, que é uma sabedoria que você imediatamente aplica e tal, eu acho que isso faz parte daquela pergunta que eu estava fazendo, né? Narrativas solares também trazem a questão que é poder para você. O que você faz com o poder que você tem. E aí, radiação é a sua e radiação não importa para quantas pessoas você está falando. Eu tive até a experiência de... Eu não entendia como uma biografia inspiracional, o By the Way, que foi o primeiro livro que eu publiquei sozinha, mas eu tive a experiência de ver como é que um livro que é baseado na sua experiência atrai gente para bater papos. Então, eu comecei a escrever, a autografar o livro, dizendo espero que esse livro gere bons papos. E, de fato, gerou, porque era a coisa mais legal de ter escrito sobre minha carreira de professora e minha relação com o inglês desde o início e problemas ideológicos depois, e que as pessoas vinham conversar, se identificando com muitas coisas, discordando de outras e tal, e formou-se uma comunidade ao redor do livro. Aí, quando eu abri a editora Nua, eu falei assim, eu quero ter pelo menos umas 2 coleções de livros que tenham esse tipo de biografia inspiracional. Eu quero dar mais espaço para ficção que traga personagens estilo Dona Catarina, ou em que a própria voz do narrador seja, né, construída como uma voz de Dona Catarina. Mas assim, mas na não ficção eu quero dar espaço para essas narrativas muito únicas, particulares. Por que não ouvir, gente? Todos nós temos coisas para ensinar uns aos outros e tal. E, por outro lado, eu queria criar também uma coleção que brincasse com essa história da prescrição, né? Porque, assim, eu não acredito muito eu sou muito ativista, não sei se eu quero mudar coisas nesse mundo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero.
E aí eu não acredito muito em você fazer apenas o contrário do que você está querendo brigar contra, sabe? Então, como editora, eu pensei assim, bom, eu não gosto da prescrição, mas de repente um primeiro passo é você trazer pessoas a quem geralmente não é oferecida a oportunidade de ter esse tipo de livro para esses livros. Sabe, as pessoas que têm muita experiência de vida, mas que não são entendidas como especialistas por questões sociais, né? Então, eu criei uma coleção que é Papo Reto sobre estar na TV, Papo Reto sobre não sei o quê. E aí, buscando autores negros, LGBTQ, ativistas, pessoas de fora do centrão do acesso e privilégio, né? E dizendo assim, não, você não faz isso há não sei quantos anos, vem aqui me explicar como é que se faz isso. Só que dentro desse formato que cada capítulo termina com dicas. Não é tão prescritivo, mas cada capítulo termina com dicas. Na esperança de que isso entrasse em alguns espaços, inclusive entendidos como pedagógicos, porque eu já sei que é difícil. Né? Mas na esperança de, olha, eu tenho as duas coleções, se não for pelo relato, vai por essa coisa mais prescritiva. Porque eu realmente acho que a gente precisa pensar essa questão do poder e das narrativas solares, né? Eu, como editora, penso muito assim, do ponto de vista da acessibilidade, né? De que poder que a gente está falando o tempo todo, como se constrói o poder na nossa cabeça. E quem, de fato, está carregando, sabe, o Brasil, por exemplo, nas costas, mas o mundo nas costas. Em geral, está mais associado com esse tipo de narrativa do que com, enfim, as configurações, que também tem seu papel, até psíquico, né, de grandes heróis, jornadas, etc. Mas assim, entender as narrativas solares também a partir das trajetórias pequenas, miúdas, do dia a dia, que quando você olha de perto, nem são tão pequenas assim, né? Então, essa é uma preocupação que eu sempre tive. E aí, como a minha primeira experiência como autora foi ver o potencial de diálogo, né? Gente, você escreve um negócio mais perto de você mesmo, as pessoas vêm te perguntar coisa, muito mais do que com livros de ficção. E aí eu quis levar isso para a edição também, né? Acho que define um pouco, a gente já viu, né? Muito essa coisa da jornada do herói e muito personagem masculino. Você também falou, as personagens femininas são coisas de poucos anos para cá, tendo suas próprias narrativas solares. Então, define um pouco se o sol é sempre, sabe, um homem hétero, cis, branco. Sim. Caramba! Isso tem altos impactos. E tem uma coisa aí também das representações de poder ligadas a essa masculinidade, esse yang, né? Para não falar de homem e mulher, do yang, que é isso que chega né, eu emano, quer dizer, eu falo, e de certa maneira quando eu falo, eu estou marcando um território, tem uma coisa meio territorialista, por melhor que sejam as intenções, né? E existe um outro tipo de poder, que isso não é tão dito, porque não parece ser um poder, que é esse poder do yin, né, que inclusive o poder da gentileza. Isso é a influência que você traz dessa sabedoria, desse amor que vai se espalhando, que às vezes você nem sabe muito bem por onde começou aquele negócio, mas de repente aquilo também vai se espalhando, né? E eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Eu quero falar muito sobre isso. Né? Acabou de sair um livro da Editora Elefante sobre isso agora, sobre essa questão do amor, ai, gente, nossa, me fugiu o nome dela. Escritora maravilhosa, feminista, mas enfim, comprei agora para lançamento. Que é essa questão do discurso do amor em contraposição mesmo a esse discurso cínico, né, territorialista, do ódio. Então, assim, o quanto o poder, ele pode, inclusive, não ter um centro manifesto. Sim. Né? Porque a gente está acostumado a identificar o sol, você olha o sol, você fala, é ali, você fala assim, mas então não é irradiação. Pode ser uma irradiação difusa. Quando tem uma nuvem, o dia fica claro do mesmo jeito, né? Só que aquilo, esse espalhar e esse tipo de radiação mais né, que vai por um processo mais sutil, mais gentil, isso eu acho que a gente precisa. Eu gosto muito disso e eu pretendo escrever sobre isso, porque acho que isso é uma coisa muito inovadora. Né? E esse poder integrativo também, que vai juntando pessoas. Sim. É uma coisa muito nova, assim, você não se sentir ameaçado porque a pessoa está dividindo aquele espaço de poder com você. Eu estou sendo meio monotemática, né? Porque eu realmente tenho refletido sobre isso, porque eu estou tentando desmontar isso em mim também.
né? Sim, claro. Eu tenho me percebido muito territorialista. Eu tenho refletido muito sobre essas questões de rede social, do quanto às vezes a gente se sente, né? Você posta uma foto ali super empoderada, mas na verdade você não está se sentindo assim, ou você está se sentindo assim, e de repente por causa de alguma coisa você deixa de se sentir assim. E tudo tem a ver com territorialismo, Sim, né? Então é um discurso muito superficial mesmo. Até sororidade, até questões aí que a gente, né? Se a gente entrar nessa seara, nossa conversa não termina hoje. Mas eu acho que, como muita coisa a gente tem que desconstruir, acho que uma delas é esse terror, né, de que o poder compartilhado é perda e não ganho, sim. né? E eu acho que isso vem muito de uma forma de praticar o poder, né? Desse poder que está muito no cuidado também, na sustentação. Eu já devo ter falado isso aqui, porque eu ouvi isso, achei uma coisa tão bonita, que é o que é a firmeza, né? Acho que eu falei disso em Marte. Mas eu acho que vale a pena repetir, porque acho que combina com essa questão do sol também. Que a definição de firmeza é o colo do útero, né? É um poder de sustentação, Ah, um poder que sim. sustenta. Esse poder de sustentar o que colabora para a vida. Né? Isso é uma potência incrível, só que é uma potência que não é aparente, né? Está ali sustentando, assim como todos os processos de manutenção da vida. Também eu gosto muito dessa palavra, dessa expressão, que fala sobre cuidar, né? O que é a manutenção da vida? Todas as ações invisíveis, né? Especialmente as mães sabem muito bem o que é isso. Todas as ações invisíveis que colaboram para que a vida continue existindo e isso nunca vai ali pro, né? Ninguém vai colocar isso, nem no Dia das Mães, né? Não, é. Enfim. Então é esse tipo de esfera do poder, de poder, e realmente quantas pessoas são salvas, têm o seu psiquismo salvo, mesmo vivendo em condições completamente precárias, porque existe ali uma mulher ou um conjunto de mulheres que olha para isso, que dá amor, e se isso não é poder, eu não sei o que é. É, Né? Porque, todas as questões dos micropoderes, né? Porque esses exemplos que você está dando, às vezes, não são nem micro, mas existem os micropoderes, né? E que operam muito numa guerra de narrativa, que a gente já mencionou aqui, que de fato são capazes, tanto é que sustentam, são capazes de sustentar a vida em sociedade, mesmo em momentos muito complicados, né? Mesmo em momentos extremamente violentos. E aí, essa lógica do micropoder opera para os dois lados, né? São vários lados, na verdade, mas tanto para o lado luz quanto para o lado sombra, mas a gente, às vezes, fica muito focado em falar, mesmo quando vai para esse lugar de eu quero ouvir o dia a dia, eu quero ouvir a travessia de pessoas comuns, ditas comuns, a gente ainda vai muito para o lado de falar do negativo, né? Ou falar a partir do ponto de vista da superação, né? Fica uma coisa quase muito menos solar e muito mais carregado, né? Pode ser associado a outros dragões de repente, mas a gente já falou de superação aqui, mas eu acho raro e necessário esse olhar para a gentileza, para o dia a dia, até para o fluxo de emoções, né, que faz parte desse poder, o poder de se ver como ser humano que de fato cicla durante o dia, que uma hora está de um jeito e de outra hora está de outro, né? O poder de enfrentar uma situação com uma reação que não seria esperada, né? E se colocar alegre, mas de verdade, do coração, irradiar alegria a partir de uma situação que poderia ser trágica ou que foi feita de propósito, né? Para gerar uma sensação de tristeza, de raiva, etc. Ou o contrário, né? De se colocar uma raiva ali produtiva e se impor numa situação em que se espera passividade porque nada demais aconteceu. sim, É toda uma estrutura de micropoderes que é muito delicada e eu acho que todo o trabalho feito no sentido de se aproximar desses micropoderes e falar dessas sutilezas é interessante, porque a gente tem muito mais isso no nosso dia a dia do que o grandioso, seja o grandioso particular ou o grandioso universal, né? E isso E é aí, muito solar. isso que você está falando, ainda bem que eu lembrei, que fica registrado aqui, eu ia ficar muito brava se eu lembrasse disso depois. Que isso fez parte de uma discussão que eu venho tendo aqui em casa.
sobre a questão do também, porque a gente quando está falando do poder é de quem está no centro do poder, né? Recebendo, irradiando, mas é importante falar também o que eu dou o meu poder, né? O que eu suporto, o que eu coloco apoio, né? Para quem eu dou poder, para que ideia eu dou poder, para que conceito eu dou poder. Né? Então, recentemente, eu estou vivendo na minha vida pessoal, porque eu sou sempre metida em comunidade, seja ou é teatro, ou é escola associativa, estou sempre num monte de gente, né? Não canso, não sei porque eu não aprendo a ser uma pessoa individualista, só olhando para... A gente está sempre metido, porque onde tem gente tem treta, né? Aí, abuso de poder, o que mais tem? A gente que acabou de chegar, já está querendo reinar, e já estamos lá, gente, tá no embate. E aí, de repente, vem a questão, por que uma pessoa que acaba de chegar com uma atitude dessa, por que isso já é validado? Por que isso acha espaço? Né? Aí tudo bem, tem a ver com a forma heteromasculina, branca, porque são os mesmos códigos. Já existe quase como é uma estrutura condicionada que você tem que fazer força para reagir a ela, porque ela naturalmente se impõe. Naturalmente, sim, assim, no piloto automático. Né? Sim. E aí, até ficar puta como eu tava, porque, gente, o sangue calabresa às vezes ferve aqui, né? Eu quero socar a cara. Parece que não, né? Sou uma pessoa muito amorosa. Mas tem hora que eu quero tirar da frente, né? Vem Marte com tudo. E aí eu falo, bom, mas por que eu tô dando poder para isso? Porque isso é dar poder, né? Até ficar puta. Eu posso ficar puta à vontade, porque eu fico puta com muita coisa. Mas a ponto daquilo me enfraquecer, porque era o que estava acontecendo. Né? E é claro, não é uma situação limite, eu estou falando de um conjunto de pessoas, tudo vai se harmonizar, porque às vezes precisa da treta mesmo para se harmonizar, as coisas precisam ser ditas. Mas até isso que você falou, quando você se posiciona, né? Eu não quero me posicionar para destruir a outra pessoa, eu quero me posicionar porque eu falo, não vou dar poder a isso, eu não valido isso. Né? E se a gente consegue, de novo, a questão da firmeza, né? Se eu consigo me colocar com firmeza frente a uma situação que eu não acredito, e eu falo assim, eu não quero dar poder a isso, eu não estou de acordo com isso. Né? E se eu estou no meu centro de poder, eu não preciso ser violenta para fazer isso. Agora, se eu acredito no poder que o outro, porque é o que estava acontecendo comigo hoje. Essa pessoa está tomando poder, mas peraí, está tomando poder de quem? Quem toma o poder? Ou o conjunto de pessoas dá o poder? Né? Essa coisa de tomar o poder, tudo bem, existe imposição pela força mesmo, né? Pela imposição, mas não é o caso ali, não está ninguém chegando com o exército. Mas às vezes não tem imposição pela força, é um poder de influência mental, de modelo. Né? E a gente coloca muito foco, assim, aí a pessoa sai de herói a vilão, fica nesse eixo, e a gente não olha para quem está em volta. Que aí é a questão da corte. Né? Eu acho que eu acabei de descobrir como é que funciona uma coisa muito que eu ouvi muito quando era criança, e aí agora você falando, eu pensei assim, é por isso que tá errado, porque eu sempre suspeitava muito. E aí agora você falando, eu ouvi as pessoas dizendo assim, bom, se você não tiver, se você não tiver não, se você não fizer, vai ter quem faça. Se você não assume a sua responsabilidade, vai ter quem faça. Eu sempre achei isso tão ruim, tão cruel, e já foi usado em relação à minha pessoa tantas vezes, porque tem essa coisa do poder central, né? Manifesto ali no centro. E isso é o que a gente entende, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que queria fazer as coisas de forma colaborativa. E o que eu mais ouvi na vida foi: porque a reunião está levando um pouco mais de tempo, porque tem que ouvir todo mundo, porque eu estou aceitando, não é que nem para mim nem era aceitar, era tipo, tem que ouvir todo mundo. Eu sou, como líder, de repente, a sintetizadora, até fazendo cinema mesmo como diretora, eu não acreditava em visão do diretor. Eu me ferrei muito por causa disso. Porque eu pensava assim, não, a gente vai ter várias visões dos vários departamentos, direção de arte, etc, etc. E aí a gente vai sentar e vai conversar. Não é porque eu escrevi o roteiro, porque eu estou dirigindo, que eu não vou ouvir todos. Isso era muito mal visto em cinema. Isso era um diretor com pouco pulso. E, na verdade, eu teria uma visão em relação a enquadramento e decupagem de ângulos, sabe, mas eu queria ouvir as pessoas. Isso era muito mal visto, eu querer ouvir. Era falta de pulso. Então, eu ouvia isso em várias situações, né? Essa história de se você não fizer, vai ter quem faça. E muitas vezes eu tive que correr para não perder
o cargo, a posição, a coisa não dá errado, não sei o que, correr e fazer uma coisa que ia contra a minha vontade naquele momento, né? Eu cheguei a pesquisar isso, eu falei, será que não tem uma influência quando você vê um filme? Depois eu descobri que tem mesmo, mas na época eu não sabia, eu era muito novinha. Será que não tem uma influência quando você faz um filme a partir de uma equipe verdadeiramente colaborativa? E só quem faz cinema sabe como isso pode ser difícil, né? Não ter um pulso ali. Mas, tipo, eu acho que eu achava naquela época, tinha uma teoria de que o produto final realmente, meio que energeticamente, eu tenho provas ficava disso. diferente. Pois é, eu depois descobri provas, mas na época era muita solidão. Porque quando você propõe qualquer modelo de poder que não é esse, né, centro manifesto, nossa, é muito, muito difícil. Inclusive, as narrativas sofrem preconceito por causa disso também. Porque se você não tem um centro manifesto, seja em relação à jornada do herói, seja em relação a quem controla o quê, muitas vezes é uma cosmovisão falsa, uma narrativa mal estruturada, uma pessoa que não tem proposta clara em relação, sabe? É muito bizarro. E a gente está falando de uma visão de poder. Eu tenho direito à minha, né? Não dá para confundir assim, olha, tem uma barriga no seu livro com a falta pulso, ou falta estrutura, porque o poder não está sendo apresentado da forma que eu entendo, né? Então, são muitos pressupostos, tem muita coisa aí que a gente pensa sobre poder, né? E também o avesso disso, né? Que a gente falou, acho que na semana passada, mas é que é legal puxar esse gancho agora, que é, por medo de ser autoritária, eu não exerço a minha autoridade, a minha autoria. Né? Usar a palavra Sim. autoria, que é a mesma coisa, mas autoridade às vezes está ligada ao autoritarismo. A autoria eu gosto mais. Então, assim, a autoria é você ter a sua visão, sim. Né? Mas o fato de você ter a sua visão não quer dizer que você não está aberta a ouvir outras visões e até mudar a sua. Mas é até um ponto de partida, porque também você vai comparar com o quê? Né? Então, eu acho que esse eixo, né? Acho que a autoria é você ter o que dizer. Sim. Justamente, né? Quando você pega um microfone, quando você pega uma caneta, quando você pega qualquer coisa, quando você olha para alguém, você senta para tomar um café, né? Você tem o que dizer? Você tem uma visão de mundo? Você tem uma ideia sobre o mundo? Você está só refletindo, repetindo, né? Então acho que isso e não é ter uma opinião. Na opinião todo mundo tem. É você realmente uma visão de mundo, né? Ter uma irradiação, né? Que aquilo vem. Enfim, eu acho que esse que é o ponto, né? E conseguir ter uma opinião sem se prender, né? Acho que esse é o grande exercício desse momento, né? Acho que é o que o mundo está pedindo agora. Eu acho que essas narrativas de sol, elas puxam esse tipo de discussão que eu acho bem importante, sabe? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma questão com poder fortíssima, eu adoro poder. Né? Eu descobri isso recentemente também. Eu achava que não. Nossa, imagina, odeio. Não, tanto que eu fico aderida. Quando chega alguém querendo tomar o poder, eu fico puto, mas eu não quero poder para mim, né? Eu gosto de distribuir, mas eu não gosto que pegue o meu também. É esse o ponto, né? Então, como é que fica isso, né? Acho que e as narrativas de sol, acho que elas mostram a importância disso também, para a gente não cair de um extremo ao outro, né? Ou para eu estar empoderada, eu mando em todo mundo, eu estou aqui no Centro Manifesto irradiando geral e ofuscando todo o resto, ou eu estou aqui no meu lugarzinho escondida, né? Porque também tem essa preguiça lunar, assim, dessa inércia de ficar ali fazendo a corte de alguém que está ali decidindo, porque também é muito comum. A pessoa abusou de poder, mas você também não fez nada, estava muito conveniente quando a pessoa estava ali agindo por todo mundo, né? E se quem não fala nada é responsável. Não existe, mas foi o outro que fez. Eu acho ótimo, porque eu tenho 3 filhos aqui em casa e isso foi ele que fez. Não, você deixou. Né? 50%, 50%. Não tem nada que aconteça com você, nada que não tenha 50% da sua responsabilidade. Isso é polêmico, né? Isso vem de constelação familiar, é bem polêmico. Eu não estou aqui cagando uma regra, estou aqui só citando uma coisa que quando eu olhei para essa frase, eu falei, nossa, vou deixar isso entrar dentro de mim e ver o que acontece, porque, mas assim, onde eu apliquei isso realmente fazia sentido, sabe? Eu falei, nossa, aqui eu não estou sendo vítima, não, eu estou deixando. Em algum aspecto eu estou deixando, pode ser num aspecto inconsciente. Né? Mas a pessoa não tem direito de fazer isso, também não tem, não. Eu acho que dependendo eu acho que isso é muito de caso a caso, né? Porque
A palavra vítima também ganhou um escopo muito amplo, né? E eu não estou de maneira alguma concordando com o movimento de que é tudo mimimi, não é isso. Mas a palavra vítima houve uma violência de qualquer nível, né? Uma violência sexual, econômica, física, psicológica, etc. Houve uma violência e eu fui a receptora dessa violência, né? Que é, tipo, significado mínimo, né? Da palavra vítima. Se transformou e se ampliou para muitas outras coisas, né? Nessa guerra de poder, assim, não, então agora você está se vitimizando, não, agora eu me sinto vítima, ressignifico a minha experiência como a experiência de uma vítima, depois de não sei quantos anos. Isso é muito delicado falar sobre isso, porque tanto pode ser uma coisa libertadora, no sentido de, eu sofri violência, nunca tinha pensado sobre isso, quanto pode ser um tiro no pé, né? No sentido de, poxa, eu tô voltando para uma situação do passado ressentida com ela. Então, e eu acho que é muito, cada um vai saber disso da maneira que estiver. Mas eu gosto dessa ideia de dividir responsabilidade, de aceitar responsabilidade por todas as coisas que acontecem contigo, naquele sentido de responsabilidade e habilidade de resposta, né? Sim. Se você entra num papel muito vitimista, você fica inábil, não, você não consegue isso não tem nada a ver com culpabilizar a vítima, né? Que fique bem claro aqui, porque essa fala pode ser facilmente carregada para isso. Tá difícil hoje em dia a gente tá muito falar difícil, de culpa. mas é importante dizer aqui para não cair, saber que eu sei, né? Não é isso que eu estou falando de outra coisa. Sim. Mas tem um aspecto que me interessa muito da questão do poder, que é o esvaziamento do poder. Bem, né? Sim. Porque se você olha, como que faz quando uma pessoa está inflada, empoderada no pior sentido da palavra, né? Como é que a gente lida com uma criatura dessa? Né? Acho que a Revolução do Gandhi, para mim, é o melhor exemplo. Né? A gente fez parte, né, muitos anos de movimento. Quando a gente falava de não violência ativa, tinha gente que não entendia. Eu acho uma palavra muito infeliz, na verdade. Né? Não alguma coisa eu não gosto. Eu prefiro a palavra que define a atitude não violenta. Né? Acho que a gente não tem uma palavra boa para isso. Mas, de qualquer maneira... a não violência... porque é a rimsa, né? E aí, é complicado, porque a não violência abre para um monte de questões, assim, tipo, passividade, não fazer nada, se alguém vier com uma arma na tua cara, você não vai revitar, e se estiver sofrendo uma violência muito grande, você não... Sabe? E sem a estratégia da coisa, sem a história de se colocar ali, Mas tentar desconstruir um esquema de violência. Que é o esvaziamento. É assim, legal, o seu poder aqui é o sal? Beleza, a gente vai tirar sal do mar. Beijo. Né? Para mim tem uma cena que eu amo em Bacurau, né? Gente, esse filme realmente para mim é o filme da década, que é quando chega lá o prefeito, né? Todo empoderadinho, todo compaixão. Muito bom. E as pessoas fazem um vazio, assim, o cara chega na cidade, todo mundo... Não é que as pessoas se escondem, as pessoas simplesmente estão esvaziam completamente. Ele chega lá e não encontra ninguém. Aquilo para mim é maravilhoso. Aquilo para mim é não violência, aquilo é engraçado, né? É ridículo, porque também você mostra o ridículo da situação ali, falando do filme, né? Mas como atitude é fantástico. Porque assim... Ele descarrega, inclusive, verbalmente ele do poder, do lugar em que ele criado o cargo, né? Porque tem uma pessoa que vira, eu não lembro o nome dele, e fala assim, digamos, né? Ô, Vitinho, que é isso, Tim? Tô te olhando. Quer dizer, não vou te ver como político. Você não está fazendo nada. Você volta para casinha. E é muito bonito isso, né? No Avatar mesmo. Eu não vou falar porque aí é o maior spoiler do mundo, mas também era uma questão do protagonista, né? Que ele de repente está metido numa guerra, ele é criado por monges não violentos, e de repente, como se a única alternativa para ele enfrentar o grande vilão fosse agir com violência, e esse é o conflito que ele carrega, né? Como ele vai resolver isso, né? É um mote maravilhoso. Mas essa questão do esvaziamento do poder do outro, ou até melhor, né? Quando você consegue. Tem até um negócio que circulou muito pela internet, eu nem sei se é verdade ou não, mas eu achei muito bonito. Que é uma prática que se faz, né, em alguma aldeia na África, que a pessoa tem uma canção quando ela nasce. Né? Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu achei muito bonito como prática. A pessoa ela tem uma canção que significa quem ela é, essencialmente. E toda vez que ela desvia, pratica alguma coisa, que sai, né, sai da casinha,
a comunidade se junta e cantam aquela música. Para que a pessoa se lembre de quem ela é, né? Eu acho isso tão bonito, né? Porque é um jeito de, assim, também ver que qualquer um está sujeito a esse descontrole, né? Lógico, a gente é humano, a gente errar é isso, né? Sim. Então, olhar também para esses desequilíbrios de poder, enquanto você está validando no time oposto, é importante protestar, é importante fazer frente, lógico, mas também é importante esvaziar e, quem sabe, até a pessoa não se liga, né? E acho que o mais importante hoje é gerar consciência. A história do dragão, né? De tanto matar dragão, virou dragão. É importante resistir de forma ativa, mas se você passa todo o seu tempo resistindo, ou se colocando nesse lugar, né? Aqui você está dedicando todo o seu tempo, né? Você também precisa se dedicar a viver a vida que você gostaria de viver da melhor maneira possível, caso, inclusive, essa situação com a qual você briga não fosse existente. Você precisa se dedicar. Aí que entra tal da rimsa, Gandhi, não sei o que, a ser a felicidade, ou eu esqueci o nome da frase, ser a mudança que você Seja quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Também precisa ter esse tempo, junto com o tempo de né, dizer, de expor o que está errado, de se pronunciar, de ter a sua opinião embasada em fundamentos, né? Mas eu estou pensando o seguinte, Cláudia, a gente já está aqui, já estourou o tempo, né? A gente nossa, deixa eu ver. Já nossa, mesmo. Pois é, e aí eu estou sentindo que, na verdade, é porque a gente não quer terminar a temporada. Ai, me viu aquela musiquinha ridícula do Clube do Mickey. Já chegou a hora do programa. Eu tô imaginando perna longa com violino, assim. É isso. Gente, esse é o fim da temporada 1 do Infinitas Letras. Eu espero que tenha sido maravilhoso para você, porque pra gente foi. Pra gente foi divertidão. É muito gostoso fazer isso aqui, então por isso que a gente vai continuar fazendo. Tá? A gente não tem a menor ideia de qual vai ser a próxima temporada, de quando vai. Já estamos em negociações e discussões. A gente só sabe o que vai ter, mas quando irá para o ar ainda não sabemos, porque também a gente não está se obrigando, né? Ficar irradiando o tempo todo, a gente também quer poder descansar, mas talvez a gente nem consiga, porque tá legal demais fazer isso aqui. Então é isso. Eu espero que tenha sido bom. Se você chegou até aqui, é porque já publicamos tudo, então indique para amigos, para inimigos. Olha, agora já dá para maratonar. Se você chegou até aqui, isso sim é uma narrativa solar, uma trajetória solar. Não é? A gente fala muito, né? Você tá de parabéns. Manda e-mail que eu te mando e-book. Vai ter e-book dos dragões, então espera que estaremos preparando. É isso. Beijo. Sabine, muito obrigada pela parceria, foi bom demais. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima. Gente.